Olá, educadores, é um prazer estar falando sobre o uso do Linux educacional. Vamos começar primeiro falando sobre a real diferença entre esses dois sistemas, o Windows e Linux, seus pontos divergentes entre as filosofias de ambos os sistemas e seus pontos fortes e fracos. O primeiro ponto é o preço. No Linux, as variantes dele estão disponíveis gratuitamente e você pode instalar em quantas máquinas você quiser. Já no Windows, o preço varia de acordo com a versão desejada e você só pode usar apenas um número de licenças que você comprou. Por exemplo, se você comprou 10 licenças do Windows para a sua empresa, você só pode instalar o Windows legalmente em 10 máquinas. O Windows é um software proprietário, seu uso é restrito à licença, já o Linux é um software livre, você pode compartilhar à vontade. Também tem a facilidade no uso. O Linux, na maioria das distribuições, vem melhorando bastante esses quesitos, mas a Microsoft tem feito vários avanços e mudanças que tornaram o sistema muito mais fácil de usar do que o Linux. No quesito confiabilidade, a maioria das distribuições Linux são confiáveis e muitas vezes podem funcionar por meses e anos sem precisar sequer ser reiniciado. Já no Windows, embora o Microsoft Windows tenha feito grandes melhorias na confiabilidade ao longo desses anos, e muitas versões do Windows, ele ainda não chega a coincidir com a confiabilidade do Linux. Com relação ao software, o Linux tem uma grande variedade de programas disponíveis, utilitários e jogos. No entanto, o Windows tem uma seleção muito maior de software disponível. A diferença é que muitos dos softwares utilitários e jogos disponíveis no Linux são livres, têm código aberto. Mesmo programas complexos estão disponíveis gratuitamente ou têm um baixo custo. Já no Windows não. A maioria dos programas do Windows você tem que pagar por cópia. A segurança do Linux é indiscutível. O Linux sempre foi um sistema operacional muito seguro, embora ele ainda possa ser atacado, mas se formos comparar ao Windows é muito mais seguro. Enquanto o Linux é praticamente imune a vírus, o Windows ele sofre ataques de mais de 100 mil vírus e parasitas virtuais. A Microsoft fez grandes mudanças, grandes melhorias ao longo dos anos com a segurança em seu sistema operacional, mas o Windows continua a ser mais vulnerável a vírus e outros ataques. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Linux educacional. O Ministério da Educação e Cultura, o MEC, pôs em prática um projeto de inclusão digital para a educação brasileira que tem o nome de Linux Educacional. O Linux Educacional é uma plataforma de educação em que todas as disciplinas possuem um suporte pré-instalado dentro do sistema ou disposto em repositórios públicos que você pode acessar, preenchendo na visão pedagógica parte das necessidades dos profissionais docentes que encontram no uso das novas ferramentas pedagógicas uma forma mais ampla, mais segura e interativa de se fazer a educação. São disponibilizados vários softwares livres que podem ser usados no contexto educativo. O uso do software livre ele permite que as escolas ensinem os alunos e toda a comunidade a compartilhar o conhecimento. A capacidade de explorar e experimentar motiva os alunos a aprenderem mais. Ele permite, através do software livre, que esses alunos compreendam os computadores com maior profundidade. Contudo, existe a dificuldade do sistema ainda ser desconhecido e pouco utilizado dentro do ambiente educacional. Muitas vezes o Linux educacional é utilizado simplesmente como base para acessar a internet, para que os alunos façam suas pesquisas. Pesquisas que, por sua vez, são determinadas pelo professor. O professor também muitas vezes desconhece os programas educacionais, tem dificuldades em executar os processos de instalação dos programas e o próprio professor muitas vezes usa apenas para realizar tarefas somente associadas à internet, assim como acontece com os educandos no ambiente escolar. Então, diante das dificuldades, é preciso incluir na formação dos profissionais de educação o uso do Linux e suas ferramentas para uma maior dimensão nas estratégias pedagógicas, nas escolas, integrando as novas tecnologias no processo educativo, em que o professor e alunos poderão explorar progressivamente o Linux e suas ferramentas cada vez mais complexas.
O uso dos meios de comunicação da rede, da web, é hoje um espaço de diálogo, está transformando o conhecimento em instrumentos de cibercidadania. A escola hoje deve buscar um fazer pedagógico que ajude o educando a utilizar das TICs para o bem social, reforçando a prática da cidadania e da democracia. Eu gostaria de terminar esta apresentação citando as palavras de Maria Cristina Oliveira Martins, que ela diz o seguinte: o grande desafio para a qualidade do trabalho docente não se esgota na experiência universitária. Ele impõe práticas públicas de formação continuada e em serviço que ofereçam condições de desenvolvimento de um profissional capaz de unificar a teoria e a prática, tendo no horizonte a importância da linguagem informática nas dinâmicas sociais e, especialmente, na construção da inteligência do processo de nossa humanização.